Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O santo do dia deste 1º de março de 2023, uma quarta-feira, é Santa Inês Cao Kuing. É uma santa chinesa que viveu apenas 35 anos. Ela era viúva e foi mártir. Nasceu no ano de 1821 e faleceu em 1856. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desta santa. Santa Inês Cao Kuing nasceu numa aldeia chinesa. Ainda bem novinha, foi para um orfanato, depois da morte de seus pais, que eram católicos. Quando jovem, mudou-se para Xingyi, na China, em busca de trabalho. Lá conheceu uma mulher também católica que a acolheu em sua casa. Foi nesse tempo que a jovem Inês se encontrou pela primeira vez com o bispo Bai, que estava de passagem por aquela cidade. Assim que o bispo descobriu que aquela jovem não tinha família, quis ajudá-la, inserindo-a na paróquia local. Ele a levou para participar de um aprofundamento de fé que acontecia na paróquia da cidade. E logo se impressionou com os rápidos progressos que Inês fazia. Ao completar 18 anos, ela se casou com um homem daquela região, que trabalhava numa fazenda. Após o casamento, ela o descobriu muito violento. A partir daí, a jovem Inês enfrentou novas dificuldades. Seu cunhado e sua cunhada também passaram a tratá-la com desprezo por ser cristã. Esse tratamento foi piorando cada vez mais, ao ponto de Inês passar fome dentro da sua própria casa. Infelizmente, a situação ficou bem pior depois do falecimento de seu marido. Ela foi expulsa de casa. Para não passar fome, fez trabalhos temporários em casas de família. Por causa desses trabalhos, conheceu uma piedosa viúva católica que a convidou para morar com ela. Em pouco tempo era nítido o progresso espiritual que Inês vivia, ajudada por aquela mulher que a acolheu em sua própria casa. Por graça de Deus, a patroa de Inês Cao Kuing sempre recebia em sua casa a visita de um sacerdote que ministrava para ela o sacramento da reconciliação ou a confissão e também a Santa Eucaristia, ou ele celebrava a Santa Missa. Com isso, Inês cultivou com grande esmero a sua própria espiritualidade. Certa vez, Inês Cao Kuing conheceu um missionário que, encantado com o conhecimento que ela possuía sobre a fé católica, a convenceu a sair em missão para ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Ela então mudou-se para Baijiazai em 1852, onde passou a ensinar o catecismo. De um lado para o outro, Inês pregava a palavra de Deus e transmitia a fé católica. Em seus tempos livres, ela cozinhava, cuidava de uma casa de família e ainda fazia trabalhos de babá. Então o governo local adotou posturas cada vez mais intransigentes com os cristãos. Inês e muitos outros católicos foram levados sob custódia. Embora muitos daqueles cristãos presos tivessem sido libertados pouco tempo depois, Inês e mais um sacerdote foram mantidos no cárcere. O juiz daquela forania ainda tentou persuadir Inês a negar a sua fé. Porém, ela manteve-se firme. Ele fez ameaças ainda mais duras ao dizer que ela seria torturada se não negasse a sua fé. Mais uma vez, a jovem não demonstrou medo. Por fim, o magistrado a trancou em uma gaiola tão pequena, de modo que ela não conseguia nem mesmo se mexer. Do seu interior brotou então a seguinte oração: Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, me salve. Em 1º de março de 1856, ela gritou ainda mais forte: Meu Deus, me ajude, e expirou aos 35 anos de idade. O Papa Leão XIII a proclamou beata
ou bem-aventurada, em 27 de maio de 1900. E no dia 1º de outubro do ano 2000, o Papa João Paulo II a canonizou, junto com mais 120 mártires da China. A oração. Senhor, as situações que vivemos tentam nos engaiolar, e cada vez mais o cerco se fecha para os cristãos. Dai-nos a coragem necessária para, diante das perseguições do tempo presente, não negarmos a Cristo. Assim seja. Outros beatos e santos que a Igreja celebra no dia 1º de março. São Félix III, Papa, 492. Santo Albino, Bispo na França, ano 550. São Davi, Bispo em Gales, ano 601. São Silviardo, na França, ano 680. São Suitberto, Bispo na Alemanha, ano 713. São Leão, Bispo e Mártir, na França e na Espanha, século IX. São Leão Lucas, Abade, na Itália, ano 900. São Rosendo, Bispo de Portugal e depois Abade da Espanha, ano 977. Beato Cristóvão de Milão, presbítero da Ordem dos Pregadores, na Itália, ano 1484. E a beata Joana Maria Bonono, abadesa da Ordem de São Bento, na Itália, ano 1670. Santa Inês Cao Kuing e demais santos e santas do dia 1º de março, rogai por nós.